A alocação no exterior é um assunto que está muito em alta e eu acho que vai ficar cada vez mais em alta, considerando o cenário político, econômico e principalmente o fiscal do Brasil, já que a gente está vendo cada vez mais aumento de impostos, aumento de gastos, aumento nos déficits das contas públicas e, acima de tudo, a insegurança jurídica que o país está vivendo, com decisões polêmicas do judiciário, dos ministros. Não é seguro deixar o nosso patrimônio 100% exposto a esse risco Brasil. Se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse e vamos agora nos aprofundar sobre a montagem de uma carteira offshore. Primeiro, eu quero que você pense na sua carteira sob a ótica de 3 características. Liquidez, que é quão fácil você consegue transformar os seus ativos em dinheiro. Retorno, que é quanto esses ativos estão te remunerando. E risco. E aqui, quando eu falar risco, vamos usar aquela métrica tradicional do mercado financeiro, que é quanto o retorno de um ativo se desvia da média. Se ele fica muito longe da média histórica, tanto para cima quanto para baixo, isso é uma medida de risco ou volatilidade. Esses são os fatores que nós levamos em conta ao desenhar a carteira. Mas, acima de tudo, tem um guarda-chuva de proteção. O pilar central tem que ser a preservação do patrimônio ao longo do tempo. Ninguém quer ter o melhor retorno do Brasil em 2023, em 2024 perder todo o patrimônio. Acima de tudo, a gente tem que, quanto maior o horizonte de tempo, buscar a proteção patrimonial e a proteção do poder de compra do seu patrimônio. Significa um ganho acima da inflação. E é aqui que entra a diversificação, não só entre economias, mas também entre moedas. O Brasil é um país inflacionário, então a gente tem que buscar alternativas para ter ganhos reais ao longo do tempo, e uma delas é investindo em ativos dolarizados. Dá uma olhada nesse gráfico. O real frente ao dólar fica orbitando em torno da média entre a inflação do Brasil menos a inflação dos Estados Unidos. Ou, em outras palavras, o aumento do dólar é proporcional a quanto a nossa inflação vai ser maior que a dos Estados Unidos. Na prática, a gente consegue ver isso pegando o preço de alguns produtos em uma série histórica. Então vou colocar aqui o exemplo de um iPhone. Veja que nos lançamentos o preço em reais foi crescendo muito mais que o preço em dólares. Isso porque a nossa moeda perdeu o poder de compra. Então a gente precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólares que a gente comprava no passado. Portanto, quando eu invisto em ativos dolarizados, acima de tudo eu estou buscando proteção. Não é por mera especulação e tentar achar uma simetria que a gente não tem no Brasil. Ao contrário, eu estou tentando proteger o meu patrimônio da deterioração do real, da perda de compra da nossa moeda. Mas eu também estou abrindo um leque de opções de ativos infinitamente maior do que a gente tem aqui. No Brasil, a gente ainda não chegou nos 100 ETFs listados na B3, enquanto nos Estados Unidos são mais de 3.300 ativos. Lembrando que os ETFs são fundos passivos que buscam replicar um índice, e ele pode ser um índice econômico, como o S&P 500, que replica as 500 maiores ações da Bolsa Americana, ou então algum setor da economia, como infraestrutura, por exemplo. E além de tudo isso, eu estou reduzindo o risco Brasil da minha carteira. Se eu te falar para a gente pegar todo o seu patrimônio e levar para um outro país, seja ele Estados Unidos, um país europeu, pode ter uma segurança maior que o Brasil, mas parece uma ideia estranha, pegar todo o seu patrimônio e tirar do Brasil. Pois é, deixar todo o seu patrimônio no Brasil também deveria ser tão estranho quanto. Mas não parece tão estranho porque a gente tem um viés doméstico, o home bias aqui no Brasil. Como nós estamos recebendo notícias a todo momento, a gente acha que sabe o que está acontecendo, acha que controla melhor as variáveis e por isso a gente tem uma certa aversão a investir no mercado que a gente não está presente. Então, frente a tudo isso, você me diz, Luiz, já sei, eu vou pegar todo o meu patrimônio, vou levar para os Estados Unidos e vou comprar o índice mais vencedor dentre todos eles, o S&P 500. Calma, vamos olhar alguns números aqui e vamos ver se essa estratégia faria sentido. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o retorno do S&P 500 em janelas móveis de 10 anos. E veja que em alguns momentos esse retorno é negativo, ou seja, alguém que comprou o índice mais vencedor de todos e aguardou por 10 anos perdeu dinheiro. Isso porque em momentos de estresse ou de uma virada de um ciclo de alta do mercado financeiro, ele tende a sofrer, apesar de ser o mais vencedor de todos. Inclusive, nesse exato momento, depois dessa escalada super agressiva que a gente teve nos últimos anos, é natural que o índice sofra.
Isso porque o Fed corta os juros depois que o mercado de trabalho já está em desaceleração. Portanto, a economia real tende a sofrer e a gente vê esse reflexo nos preços das ações dessas empresas. Se você ainda não tem exposição à renda variável offshore, é bom avaliar com cuidado, porque a gente pode ter uma correção forte no índice S&P, mas mesmo se não tiver, outras classes de ativos tendem a performar melhor nesse momento de corte de juros. Por exemplo, os bonds, os títulos de renda fixa, a maioria deles nos Estados Unidos são pré-fixados, então quando a gente tem a queda nos juros, eles tendem a se beneficiar com a marcação a mercado. Portanto, para minha carteira offshore, eu vou usar as mesmas métricas que eu uso para minha carteira onshore. É o mesmo asset allocation. Quanto vai ser investido em renda fixa, quanto vai ser investido em renda variável, quanto de risco eu aceito, ou seja, qual é a volatilidade máxima que eu aceito na carteira e assim por diante. Tudo isso é tão importante quanto eu olhar para o cenário macro e entender se agora é hora de entrar na renda variável ou na renda fixa. Isso porque o seu perfil de risco que vai nos dizer aonde os seus ativos offshore devem ser investidos. O que eu não posso é deixar de ter essa proteção, esse guarda-chuva sobre o meu patrimônio global, que é a diversificação ou a dolarização dos meus ativos. Até aqui nós falamos sobre os ativos, mas os impactos de uma carteira offshore vão muito além disso. Tributário, por exemplo, já que a gente pode escolher entre ativos de distribuição ou ativos de acumulação. Quando a gente faz isso, a gente diminui a incidência de impostos sobre esses ativos e eu tenho um diferimento fiscal ao longo do tempo. Eu deixo de pagar imposto, deixo de ter o meu patrimônio deduzido no reinvestimento para colher esses frutos lá na frente. E também sucessórios, já que os bonds que são emitidos por empresas brasileiras no mercado americano, quando um cidadão brasileiro compra esses títulos, ele fica fora do imposto sobre sucessão americano. Lembrando, apenas os bonds emitidos por empresas brasileiras lá nos Estados Unidos. Eu espero ter te convencido do quão importante é ter esse guarda-chuva sobre o seu patrimônio global. Se você gostou do conteúdo ou acha que faz sentido para o seu momento essa proteção, eu preciso te lembrar, isso deve ser feito de forma individual, levando em conta o seu momento de vida, como os seus ativos estão dispostos no seu asset allocation. Se você precisa de ajuda para isso, eu vou deixar um link aqui na descrição, talvez a consultoria seja para você. Entre em contato e a gente monta junto a melhor estratégia para o seu caso de forma individual. Se você gostou do vídeo, curte, se interessou pelo assunto, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e até a próxima.